De volta com Vida e Saúde. Hoje você está aprendendo ótimas dicas para se manter saudável. Daqui a pouquinho a gente vai entrar num assunto que pode ser a sua vida e que também esteja mudando. Mudanças do estilo de vida. Mas antes, projeto Vida e Saúde, vamos ver como é que o Wagner anda se saindo nos primeiros dias de academia. Oi, Teru! Tudo bom? Gente, que demais que tá essa temporada nova do Vida e Saúde, hein? Não tô perdendo um programa. Então, sobre o meu desafio Vida e Saúde, eu tenho que fazer exercício. A proposta foi que eu faria todos os dias, mas o mínimo que a Teru pediu, né, Teru, foi que eu fizesse 3 vezes por semana. Deixa eu contar pra vocês. Desde o dia que a gente conversou, eu tô ensaiando começar esse exercício físico. E fui na academia um dia, fiz a caminhada outro dia, mas eu não consegui manter a rotina. Aí enrola um dia, enrola outro dia, e eu falei, meu Deus, vai chegar a hora de eu ter que falar como foi o desafio do Vida e Saúde e eu não vou ter feito exercício nem um dia. Então olha, hoje é feriado aqui na minha cidade, e aí então tive um dia todo bem tranquilo, minha família veio aqui, a gente teve um dia bem legal. Tava quase terminando o dia, eu não tinha feito exercício ainda e me propus a começar a fazer. Então, olha, tô vestido a caráter, tênis, mostra aqui, cinegrafista, o meu tênis. Tá aqui, eu vou sair pra fazer caminhada hoje, aqui no condomínio mesmo, porque ficou tarde pra ir pra academia. Mas amanhã eu já vou sair do trabalho com a minha roupa de academia na mochila pra eu não ir pra casa, porque chegou em casa não dá certo. Dica pra você, quer fazer exercício físico, começa o dia fazendo, ou não chegue em casa, porque o sofá pede pra gente ficar lá sentado depois de um dia tenso de trabalho. Então, amanhã, sair do trabalho direto pra academia pra eu conseguir fazer o exercício. Então, Teru, é isso. Tô começando hoje. Espero que amanhã eu grave um vídeo bem legal pra vocês, mostrando que eu fui pra academia. E é isso. Desafio Vida e Saúde não tinha desafio pior pra mim, viu, Teru? Exercício físico tá difícil, mas quem sabe a gente vença e eu mostro os resultados pra vocês aí. Bom programa, orem por mim, desafio Vida e Saúde, exercício físico todo dia. Vai ser difícil, mas vai dar certo. Nossos primeiros dias na academia, eu não acho que são muito fáceis. Eu tô aqui com uma especialista, a doutora Mariana Dimitrov. Obrigada pela presença de novo aqui com a gente, doutora. Um prazer ter vindo, viu? O projeto Vida e Saúde, ele tem por objetivo, assim, fazer o Vida e Saúde acontecer na vida das pessoas. E a gente entende, eu entendo isso na pele, que mudar um hábito não é nada fácil. É verdade. Inclusive, o meu hábito que eu preciso, o meu desafio é também implementar atividade física regular na minha vida. E eu vejo como é difícil, eu sempre arranjo uma desculpa, e são desculpas assim, reais. Eu não tenho muito tempo, eu tenho criança, tenho casa, tenho trabalho, E assim, como que é difícil a gente mudar um hábito? E assim como você, Teru, todas as pessoas que estão ouvindo quase têm essa mesma dificuldade. Eu mesma só consegui, mesmo sabendo dessa questão da importância da atividade física, só consegui de fato colocar isso como meta funcionante na minha vida tem mais ou menos um ano, um pouquinho mais de um ano. Porque tem todas essas questões, a gente trabalha muito, a gente chega tarde, é perigoso, não posso ir para casa. E tem os hábitos que a gente adquire, né? Mas a gente está aqui justamente para dar a informação sobre a mudança de hábitos e também até aquela forcinha para que a gente possa mudar junto, não é verdade? Você acha que assim, como que se forma? Eu queria entender como é que se forma um hábito, se existe um tempo que a gente leva para formar um hábito e se a partir de quando que a coisa vai ficar natural? Tá, primeira coisa que eu queria dizer, os hábitos são parte importante da nossa vida. Você tem ideia de que percentual das nossas atividades são consideradas hábito? Não. Quase metade. Aproximadamente 40% dos nossos hábitos, das nossas atividades, são chamados de hábitos. São atividades que a gente faz praticamente sem pensar, que faz de modo automático. Como você faz para dirigir, como você faz para escovar os dentes, pentear o cabelo. Tudo isso são atividades automáticas e são importantes. Por quê? Porque elas economizam o teu cérebro para as atividades que demandam raciocínio, que demandam concentração. Durante o seu dia você vai estudar, você vai trabalhar, todas essas atividades você precisa estar acordado, estar consciente. Então o teu corpo economiza energia nessas atividades todas.
o que que acontece? A formação do hábito é um pouco complexa. Não dá pra gente dizer assim, e nem é objetivo nosso aqui dizer quais são os fatores que envolvem toda a formação do hábito, porque depende desde como você foi criado, propensão individual, a força de algumas situações que você vivenciou. Mas mais do que isso, a boa notícia é, a gente pode mudar os hábitos. Como? Vamos falar agora dos hábitos de saúde. O hábito não é o nosso destino, então assim... Não sou refém dos hábitos não então, é refém. Que eu pratico. Uma vez que você percebe que determinado hábito é prejudicial, e esse programa tem uma das funções é essa, mostrar que algumas coisas que a gente faz podem ser melhores. Então a gente primeiro precisa entender que uma das melhores maneiras de mudar um hábito é de repente substituir por outro. Mas a gente tem que primeiro racionalizar sobre o que está acontecendo. Você primeiro precisa entender, por exemplo, o que é que te faz ter determinado hábito. Nós estamos falando de exercício físico hoje. Tá. Por que que eu sou sedentária? Ah, porque eu acordo muito cedo. Ah, porque eu trabalho longe, tenho que ir de carro. Ah, porque eu vou de manhã, no meu caso, eu trabalho de manhã num local, à tarde em outro. Tudo isso dificulta. A partir daí, você consegue estabelecer as metas para a mudança. Ah, então tá. Você não pode se enganar, tem que pôr metas reais, mas aí você, de fato, começa a propor a mudança sempre pensando na recompensa que você quer observar, naquela que você quer obter, na verdade. Agora, doutora, eu e talvez quem está assistindo a gente aqui, a gente tem mais de um desafio para encarar. Lógico. Por exemplo, o desafio do esporte na minha vida, da atividade física, é a mais urgente. Mas eu tenho algumas outras. E talvez você está aí pensando, meu Deus, minha vida está uma bagunça. Eu não bebo água, eu não como direito, eu não durmo bem. Enfim, como é que a gente faz para mudar tudo isso? Não vai ficar desesperado. Por isso que a gente instituiu esse programa, que é uma sugestão da ordem da mudança, na verdade. Como o ideal é que você mude um hábito por vez, porque a gente não está propondo como se fosse uma dieta, você fica 20 dias com alimentação super restrita ou vai lá na academia e depois acaba. Não, a gente entende que a gente deve viver continuamente com um estilo mais saudável, porque a gente não está pensando só na perda de peso, a gente está pensando na longevidade, a gente está pensando em curtir mais o caminho até chegar na velhice, né? Eu sempre costumo falar para os meus pacientes assim, que a gente observa que tem idosinhos que, nossa, são independentes, que vivem tão bem, você fala, tem qualidade de vida na idade que tem. Assim. E outros que, nossa, são tão dependentes, dão trabalho, vivem lá no hospital, vivem internado. O que depende a diferença de cada um deles? É, na verdade, as decisões que eles tomaram muito tempo antes. Então, para que isso tenha um efeito duradouro, deve ser feito um por vez. Nós estamos sugerindo que você mais urgente. Exatamente, o mais urgente. Por exemplo, que pode ser exercício físico, que é uma das grandes dificuldades na atualidade, né? Tá. Agora, quanto tempo que vai levar para eu mudar o hábito? Por exemplo, o Wagner, ele veio aqui, ele conta pra gente que ele fez uma época, durante 6 ou 7 meses, a atividade física regular. E aí depois, por contratempos, mudança, ele mudou de cidade e tal, acabou perdendo o hábito novamente. Quanto tempo leva para a gente implementar um hábito na nossa vida? Isso aqui depende um pouco de cada hábito, né? Como eu falei, a formação é variável para cada um e também a mudança é um pouco variável, mas nas primeiras semanas, 3, 4 semanas, você já começa a ter uma certa mudança, porque na verdade, o que é o hábito? É um atalho cerebral. Como neurologicamente se falando. Exatamente, neurologicamente falando, o hábito é um atalho cerebral. Então você tem que primeiro tornar consciente, como eu falei, né? E para adquirir um novo hábito. Então você tem que ir pelo novo caminho, novo caminho, novo caminho. Insistir. Até que isso se torne um atalho. Como é que se dá? A partir de 3, 4 semanas inicia e dependendo da força desse hábito, às vezes necessitam de meses para que ele seja mudado. Mas vale a pena insistir. Você deve sofrer, em média, o primeiro mês, os primeiros 2 meses. Depois você frui os bens, né? De cada ação e no final das contas acaba que fica mais fácil, até gostoso. Então, gente, tem esperança pra gente, a gente tem que persistir. Eu quero fazer uma última pergunta agora para a doutora, que na verdade é uma dica para você de como começar. Como formar, então, substituir então um hábito antigo por um hábito novo melhor, doutora? Então tá, você vai entender passo a passo. Primeira coisa que a gente falou, escolher o hábito.
vai ser, por exemplo, o exercício que vai ser aqui com a gente, você ainda vai participar com o Wagner ou contando aqui para nós. Escolhido o hábito, racionalização, passo a passo. O que aconteceu para que eu tivesse tal hábito? O que me impede de que eu tenha um melhor hábito? Então, aí você vai para uma outra fase. Quais são as medidas necessárias que eu devo tomar para que isso me ajude? Outra coisa que vale, reforço positivo, partilhe com as pessoas da sua mudança, que elas vão te incentivar. E uma coisa principal que eu não podia deixar de falar hoje é o seguinte: um aparente fracasso não significa um fracasso total. De repente eu aprendi que esse não é o exercício que eu gosto, mas isso já é um crescimento. Eu aprendi que eu devo procurar uma outra atividade física. Eu aprendi que de repente à noite ou de manhã não dá certo para eu treinar, embora até a gente pode falar isso num outro dia, a melhor hora para atividade física de fato é o período da manhã, que vai deixar o teu metabolismo um pouco acelerado durante 12, 15 horas. Mas eu aprendi que de manhã, para mim, não funciona. Vou tentar à noite. Lembrar sempre isso, um fracasso não é o fim da linha. É só uma maneira, um ponto, falar, pô, então vou mudar um pouquinho. Dá para aprender com isso também. Dá para aprender, com certeza. E Doutora vale a pena. Mariana, obrigada pela sua participação. A gente espera ter você aqui com a gente mais vezes. Ai, gostei muito. Gente, amanhã tem receita nova aqui no Vida e Saúde, lentilha Piedmont, e também você vai aprender sobre dicas de como melhorar o seu corpo depois da gravidez. É muita mudança, né, gente? Se você assistiu o programa de hoje, ficou animado para fazer as mudanças e se sente talvez um pouquinho vacilante, não se esqueça que, segundo Filipenses 2:13, Deus diz assim: sou eu que realizo em vocês, meu querido, tanto o querer quanto o efetuar. Confie em Deus e seja mais feliz hoje. Um abraço e até amanhã.